Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. Mais uma tarde com Cristo, em nome de Jesus, amém? Vamos ler Isaías 44, 21, em nome de Jesus, amém? Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Amém, meus irmãos? E nós estamos vendo Isaías falando de uma promessa, de um livramento que vem por Ciro, né? E ele fala aqui, lembra-te dessas coisas, ó Jacó, Israel, porquanto és meu servo. Deus falando para o povo dele, lembra-te que és meu servo e eu te formei. Meus irmãos, isso é muito forte. É muito forte nós entendermos que Deus nos formou. Como ele fala no Salmo 139, eu te formei no ventre da tua mãe, eu te vi informe no ventre da tua mãe. E nós começamos a imaginar esse Deus de poder, esse Deus de glória, vendo a formação de cada um de nós, dando vida, dando os membros, dando os nervos, dando corrente sanguínea, tudo que nós temos no nosso corpo, Deus formando dentro do ventre da nossa mãe. E ele fala, eu te formei, és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não te esquecerei de ti. Como que nós podemos acharmos que Deus esquece de nós? Como nós podemos acharmos que Deus esqueceu de olhar por cada um de nós? Muitos pensam que devido a atravessarem partes de desertos na sua vida, a atravessarem situações difíceis, acho que Deus nem se lembra mais de mim. Como Deus, Ele não vai se lembrar daquele que Ele formou? Como que Deus, Ele não vai se lembrar daquele que Ele está dando vida? Porque cada amanhecer, meus irmãos, que nós amanhecemos e abrimos nossos olhos, nós temos que glorificar ao Senhor, nós temos que dar graças ao Senhor, porque Deus está dando mais um dia de vida, Deus está dando mais um dia para cada um de nós. E só que nós não temos esse entendimento de pensarmos isso e de começarmos a olhar e falar, Deus, olha, o Senhor me viu informe, o Senhor me informou, Pai, o Senhor está me dando vida. Às vezes, os nossos olhos se escurecem devido a situações. Às vezes, os nossos pensamentos, eles ficam tão, assim, abatidos por causa de situações e nós não conseguimos enxergarmos Deus. Nós não conseguimos enxergar a mão de poder sobre nossas vidas. E ele fala, como que eu vou me esquecer de ti? Eu não me esquecerei de ti. Meus irmãos, se hoje você está pensando que Deus se esqueceu de você nessa situação, que Deus não está olhando nessa situação, é engano seu. Porque Deus, Ele fala, eu não posso me esquecer de você. Você é meu filho. Ele fala, você é meu, você me pertence. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Eu desfaço todo o teu erro e teu pecado. Como a névoa, aquilo que se derrete, aquilo que se acaba. Eu desfaço. E os teus pecados como uma nuvem. Olha aqui, torna-te para mim. Ele fala, torna-te, volta para mim. Volta para mim, volta a estar comigo. É um chamamento de Deus para a nossa vida. É um chamamento do Senhor. Ele estava fazendo esse chamamento aqui para um povo. Volta para mim. Não desvie de mim. Não saia da minha presença. Mas às vezes nós falamos, mas Deus, eu não saí da tua presença. Eu sei que o Senhor é um Deus de poder. Eu sei que o Senhor é Senhor. Mas, às vezes, o nosso agir com Deus não está falando isso.
Às vezes o nosso agir, o nosso pensamento, porque Deus sabe o nosso assentar e o nosso levantar, como fala o Salmo 139. E às vezes a nossa vida não está falando isso para Deus. Não está ali falando, Deus, olha, me entrega ao Senhor. Não, eu não estou me colocando diante do Senhor. Eu sei que o Senhor existe. Mas só que nós fazemos o seguinte, meus irmãos. Às vezes nós colocamos Deus num canto. Às vezes nós colocamos Deus num lugar. Só que nós não deixamos Deus penetrar. Nós não deixamos Deus fazer parte da nossa vida. Nós não deixamos Deus entrar dentro de cada um de nós. E ele fala assim, volta-te para mim. Sabe, dá dor dentro de nós ao ouvir Deus falar isso. Dá dor dentro de nós ouvirmos que Deus fala, volta para mim. Deus falando para mim, para você, de repente estão afastados do Senhor. De repente se afastou porque muitas coisas, às vezes os pensamentos, às vezes alguém disse alguma coisa, ou uma situação, meus irmãos, leva um afastamento. De vez de nós nos voltarmos ao Senhor, nós começamos a andarmos fora da presença do Senhor. Hoje eu me lembro de Deus, amanhã eu oro, se der depois eu oro, e só que isso, meus irmãos, vai indo um dia, vai indo outro dia, vai indo outro dia, aí quando nós percebemos, nós estamos afastados de Deus. Ele fala, volta-te para mim. Volta-te para mim, torna-te para mim, porque eu te remi, eu te libertei, eu te resgatei. Volta para mim. Meus irmãos, é muito forte isso. É muito forte a palavra do Senhor. É muito forte o que Deus está falando hoje para nós. Deus está falando para vidas que estão afastadas de Deus. Deus está falando para as vidas que um dia aceitaram a Jesus como seu Salvador e agora se esqueceram do Senhor. Agora não tem mais tempo para Deus, porque de repente o teu trabalho rouba esse tempo, de repente algo que se faz rouba, mas nada rouba. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós largamos. Porque tudo nós temos tempo para ser feito. Mas nós largamos de estarmos com Deus. Nós largamos de estarmos sentindo a presença do Senhor. Nós deixamos as coisas do Senhor. Quando nós vemos, nós estamos completamente fora da presença de Deus. Só que hoje, nessa tarde, o Senhor fala, volta para mim. Torna-te para mim, porque eu te remi. Porque eu te remi, volta, eu te resgatei. Jesus te resgatou pelo sangue na cruz derramado. Jesus te resgatou. Jesus te livrou da afronta do inimigo. Jesus, ele se colocou para remir o meu pecado, o teu pecado. Jesus se colocou. Então, volte para Jesus. Volte para o Senhor. Não é situações, meus irmãos, que nos tiram da presença do Senhor. Situações nos levam cada dia mais para a presença do Senhor. O deserto, ele nos leva para a presença do Senhor. Só que no deserto, Deus diz que ele vai fazer jorrar águas. Olha aqui, meus irmãos, 44:1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, tu, ó Israel, a quem escolhi. Escolhido de Deus, volta para a casa do Senhor. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Deus está no controle da tua vida. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesulum, a quem escolhi. Não temas, filho meu, não temas. Eu te escolhi. Você é meu, você me pertence. Não tenha medo. Volte para mim.
porque derramarei água sobre o sedento. Olha aí. Eu vou derramar água por aquele que está sedento de água, daquele que está com sede do Senhor, daquele que não está vendo mais. Eu vou derramar água sobre você e rios sobre a terra seca. Às vezes a sequidão pegou. Às vezes a sequidão de uma situação pegou. Às vezes a sequidão de uma enfermidade. A sequidão de algo pegou dentro. Não tem mais aquele amor. Não tem mais aquele contato vertical com Deus. Não tem mais aquela oração que você fazia, meus irmãos. Que vocês faziam durante o dia, durante o amanhecer, durante o anoitecer. Não tem mais. Não tem mais o chamar, o Senhor é meu Pai. Não tem mais esse contato. Não tem mais isso com Deus. E ele fala, eu vou derramar rios sobre a água, sobre a terra seca. Aonde está a sequidão da tua vida? Deus te diz que vai derramar rios de águas. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. Derramarei o meu espírito sobre a tua descendência. Derramarei o meu espírito sobre os teus filhos. Eu derramarei. Promessa de Deus, palavra de Deus. E a minha bênção sobre os teus descendentes. Todos os teus descendentes serão abençoados através de você. Através da sua volta para Jesus. Então Jesus, nessa tarde está te falando, volta para mim. Eu te remi. Eu te comprei com preço alto. Porque eu te comprei no preço de sangue. Você é meu. Você me pertence. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido é teu nome. Senhor, o Senhor traz aqui vidas, Pai, que se afastaram de ti. Vidas que às vezes, meu Senhor, estão completamente afastados, mas às vezes falam, eu amo o Senhor, mas dentro completamente se afastaram. Os pés não vão mais para a sua casa, Senhor, te louvar e te adorar. Oh, meu Senhor, o Senhor diz, volta para mim. Volta para mim, que eu vou derramar o meu espírito sobre você. Eu vou derramar rios nessa terra seca que está dentro de você. Rios de águas. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança, Pai, essas vidas, Pai. Alcança essas vidas tem vidas que se choram, Pai, nesse momento, Pai, ao ouvir essa transmissão, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, eles estão sedentos de Ti, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai Santo. Eles só querem, Senhor Deus querido, ouvir que são filhos Seus. O Senhor, Pai querido e amado, os comprou, os remiu, Senhor. O Senhor os resgatou, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém?